Você não está em dúvida. Você está completamente certo. Só que do lado errado. Pensa nisso por um segundo. Quando algo bom se aproxima da sua vida, uma chance, uma pessoa, um caminho novo, tem uma voz que acorda. Rápida, precisa. Ela não tergiversa. Ela lista. Ela constrói cenários. Ela apresenta provas. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela fala alto, como se a urgência dela fosse proporcional à proximidade do que você quer. Essa voz parece proteção, mas não é, porque proteção não tem certeza assim. Proteção hesita, pesa, avalia. O que você está ouvindo não é uma dúvida, é uma aposta total, completa, sem reservas, no pior cenário possível. E quanto mais você alimenta essa voz, mais ela se parece com a realidade, antes que qualquer coisa tenha acontecido. Você já apostou contra si mesmo mais vezes do que consegue contar, e o mais estranho é que quase deu certo. Quase. Porque a vida não entregou o que a voz prometia, mas também não entregou o que você queria. E ali, nesse espaço do meio, a voz se fortaleceu. Ela disse: "Viu? Eu sabia, mesmo quando não sabia nada. Isso tem um nome. Não é ansiedade, não é pessimismo, é interferência vibracional. É você transmitindo um sinal tão forte, na frequência do fracasso, que o campo ao redor começa a reorganizar as possibilidades. Não porque o fracasso é inevitável, mas porque é isso que você está pedindo com cada pensamento antecipado. Existe uma versão sua que já passou por isso, que encontrou a saída, que descobriu como desativar essa voz sem lutar contra ela. Essa versão não está no futuro, está operando agora, no mesmo campo que você, num intervalo que a física quântica chama de superposição e que Bashar chama de você, só que mais rápido. Hoje, você vai aprender a parar de lutar contra si mesmo. E quando isso acontece, quando a interferência cai, o campo muda, não depois de meses, às vezes na primeira manhã. São 21 dias, não de esforço, de alinhamento. E começa esta noite. Mas antes de chegarmos lá, preciso que você entenda algo que quase ninguém explica direito. Quando a ciência estuda o sono real, o sono profundo, o que acontece na fase REM, ela encontra algo que não cabe bem na biologia tradicional. Durante o sono paradoxal, o cérebro não descansa, ele processa, organiza, reconecta, ele passa por padrões de atividade que se assemelham ao estado de vigília, às vezes mais intensos. E existe uma hipótese crescente entre neurocientistas que o sonho não é ruído, é sinal. Bashar diz isso de outro jeito, mais simples, mais direto. O que você vibra antes de dormir é o comando que seu eu superior recebe para organizar o dia seguinte. Não é metáfora, é mecânica. E o mais importante, não é o que você pensa antes de dormir que importa. É o que você sente. Porque a mente do eu superior, o que Bashar chama de duplo quântico, não lê palavras, não lê intenções, não lê afirmações positivas recitadas sem emoção. Ele lê frequência. Ele lê o sinal emocional por baixo de tudo que você diz. E se você vai dormir sentindo que o pior está por vir, ele organiza rotas para confirmar isso. Não porque é cruel, porque é neutro. O duplo não julga o seu pedido, ele entrega. Então a pergunta que fica no ar é simples. O que você tem pedido? Pense nos últimos 30 dias. Não nos seus planos, não nas suas intenções, não no que você disse que queria. Pense em como você fechou os olhos cada noite, em que frequência você estava, o que estava repassando na cabeça, o que estava sentindo no peito. Se foi preocupação, você pediu mais situações que justificassem preocupação. Se foi rancor, você pediu confirmação de que o mundo é assim mesmo. Se foi aquela voz que lista os cenários ruins, você entregou ao seu duplo um mapa completo do que não quer e pediu a ele que construísse caminhos que chegassem lá. Isso é o que a maioria das pessoas faz toda noite. E de manhã acorda se perguntando por que nada muda. A noite não é o fim do dia, é o começo do próximo. Agora vem a parte que muda tudo e que vai fazer 21 dias fazerem sentido de uma forma que nenhuma rotina de manhã faz. Bashar não fala sobre esforço. Nunca. Ele fala sobre alinhamento. E existe uma diferença total entre as duas coisas.
Esforço é você empurrando contra o campo. Alinhamento é você parando de empurrar. E o único momento do dia em que o esforço cai naturalmente, em que o ego afrouxa sem que você precise fazer nada, é os minutos antes de dormir. É ali que o filtro vai abaixo. É ali que a mente física solta os controles. É ali que o portal se abre. 21 dias não porque precisa de 21 dias para funcionar. Pode funcionar na primeira noite. 21 dias porque você precisa de tempo suficiente para parar de acreditar que é coincidência. Porque vai acontecer uma coisa no terceiro dia, e a sua mente vai dizer sorte. Vai acontecer outra no sétimo, e ela vai dizer boa fase. No 15º, quando a vida estiver claramente diferente, ela não vai mais conseguir chamar de acaso. E é nesse momento que o padrão se quebra de vez. Não porque você convenceu a mente, porque a evidência acumulou além do que ela consegue ignorar. Essa é a matemática dos 21 dias, não de transformação, de prova. E se quiser ir ainda mais fundo nesse caminho, na tag aqui em cima tem um vídeo que vai te colocar numa camada que esse aqui mal tocou. Baixar falando sobre por que este mês começou diferente e quase ninguém está vendo. Não é obrigatório. Mas se o que você está sentindo agora ainda tem espaço para mais, ele está lá. E deixei uma coisa nos comentários fixados também. Um e-book chamado Realidades Paralelas, para quem quiser continuar por outro caminho. Mas agora preciso te perguntar algo, e quero que você realmente pare com isso antes de continuar. Quando foi a última vez que você se aproximou de algo que queria, um projeto, uma pessoa, uma mudança, e a voz não apareceu? Provavelmente você está tentando se lembrar de uma exceção. Provavelmente está tentando encontrar um momento em que a aproximação foi limpa, sem esse comentário paralelo sobre o que poderia dar errado. Talvez não consiga encontrar. Isso não é fraqueza. Não é uma falha de caráter. É o padrão mais comum da consciência humana, operando sem instrução. É o que acontece quando o duplo fica sem orientação e a interferência assume o controle. A interferência tem uma lógica muito sedutora. Ela diz, estou te protegendo. E num certo nível ela está certa. Existe um mecanismo evolutivo que escaneou o horizonte em busca de ameaças por milhões de anos. Esse mecanismo salvou vidas. Mas o problema é que ele não sabe distinguir entre um predador real e uma oportunidade que parece arriscada. Ele não tem escala. Para ele, tentar algo novo é tão perigoso quanto atravessar uma savana escura. A resposta é a mesma. Liste os perigos, antecipe o pior, prepare o recuo. E você ficou tão bom nisso que a voz parece mais inteligente do que você. Ela fala com autoridade, com dados, com exemplos retirados da sua própria história. Lembra quando tentou aquilo? Não deu certo. Lembra daquele ano? Você sofreu. Lembra daquela pessoa? Você errou. A voz tem memória perfeita de tudo que não funcionou. Zero memória do que funcionou. Isso não é equilíbrio, é seleção. Aqui está o que Bashar diz sobre isso, e é uma das coisas mais precisas que já ouvi sobre o funcionamento da mente humana. O problema não é que você duvida. O problema é que você confia completamente, só que no cenário errado. Dúvida genuína é neutra. Dúvida genuína diz, não sei. Não sei se vai funcionar, não sei se não vai, deixa eu observar. O que você tem não é dúvida, é certeza invertida. É uma fé inabalável na versão ruim do futuro. E quanto mais energia você coloca nessa versão, quanto mais você a elabora, a refina, a torna detalhada e específica, mais real ela se torna no campo de probabilidades. Você não está com medo do fracasso, você está criando o fracasso antes que ele exista. E existe um nome quântico para isso. Não é pessimismo. É colapso de onda dirigido pela frequência do medo. É você, como observador consciente, colapsando o campo de possibilidades no ponto mais baixo, não porque é inevitável, mas porque é para lá que você está olhando. A física quântica descobriu algo perturbador. O ato de observar muda o que é observado. O elétron não tem posição definida até que alguém meça. A realidade não tem forma fixa até que a consciência interaja com ela. Você interage com a realidade a cada segundo. Cada pensamento, cada emoção, cada frequência que você emite é uma medição. E a realidade colapsa na direção do que você está medindo. Se você mede fracasso, a onda colapsa no fracasso.
Então, como você para? Aqui está a resposta que a maioria das pessoas não quer ouvir. Você não para de ouvir a voz. Você muda o que a voz está fazendo. Lutar contra a voz é mais interferência, é mais ruído no campo. É você adicionando energia ao problema enquanto acha que está resolvendo. O que você faz com a voz? E é isso que os 21 dias treinam, é reorientar ela. Não silenciar, reorientar. A voz que antecipa o pior tem uma habilidade real. Ela é muito boa em detalhes. Ela pinta cenários com precisão. Ela constrói sequências lógicas. Ela usa memória e projeção com eficiência impressionante. Esse é exatamente o recurso que o duplo precisa, só que apontado para a direção certa. Quando a voz começa a construir o cenário negativo, você não briga. Você não diz, para. Você diz, e o contrário disso? Não no sentido de pensamento positivo forçado, no sentido de usar o mesmo mecanismo para a outra direção. Se a voz diz, vai dar errado, a pergunta não é, vai dar certo? A pergunta é, como ficaria o campo se eu fosse dormir sentindo alívio em vez de antecipação? E é aqui que o ritual noturno entra, não como técnica, como redirecionamento do mecanismo que você já tem. Nos 21 dias, você faz isso toda noite antes de dormir. Não é visualização. Visualização forçada cria mais tensão. Você tenta construir uma cena. A mente avalia se é realista. A crítica começa e você termina mais perturbado do que quando começou. O que você faz é mais simples, é mais profundo. E é exatamente o que Bashar descreve quando fala de alinhamento com o eu superior. Você encontra alívio. Um único momento de alívio real, não de euforia, não de esperança tensa, não de forçar uma sensação positiva. Alívio, a sensação de soltar, de não precisar mais segurar, de que existe algo maior que você, mais rápido, mais lúcido, com acesso a um mapa que você não consegue ver daqui, que já está cuidando dos caminhos. Esse estado é o único que abre completamente o portal para o duplo, porque alívio não é passividade. Alívio é entrega ativa. É você dizendo ao campo, eu paro de interferir, eu deixo o fluxo passar. Eu confio que existe uma rota mais eficiente do que qualquer coisa que minha mente poderia planejar. E quando você sente isso, genuinamente, não performaticamente, o duplo recebe um sinal claro. Não de um pedido específico, de uma frequência de abertura, e é sobre essa frequência que ele organiza o dia seguinte. Isso é o que os 21 dias fazem. Não criam hábito no sentido comum. Criam coerência vibracional. Coerência é quando o que você sente, o que você vibra e o que você está pedindo ao campo apontam para a mesma direção, sem contradição interna. A maioria das pessoas vive em incoerência. Quer uma coisa e vibra outra. Pede amor e vibra abandono. Pede abertura e vibra controle. Pede o melhor cenário e constrói emocionalmente o pior antes de dormir. Coerência é rara, e quando existe, a vida muda de textura. Não porque milagres acontecem, porque o campo de probabilidades ao redor de você reorganiza. Sincronicidades que sempre existiram começam a ser percebidas. Caminhos que estavam bloqueados pela interferência ficam visíveis. Pessoas que estariam no seu trajeto de qualquer forma, mas que você estava prestes a perder por uma decisão baseada em medo, aparecem. O duplo não cria nada novo. Ele revela o que já existe no campo. E você, por 21 noites, para de cobrir essa revelação com ruído. Comente aqui embaixo. Eu confio no meu duplo, não para o canal, para você mesmo, para o campo que está ouvindo. Agora quero te mostrar o que acontece concretamente durante esses 21 dias, porque existe uma progressão, e entender ela muda como você atravessa cada etapa. A primeira semana é estranhamente difícil, não porque a técnica não funciona, porque a voz aumenta o volume. Isso é normal, é esperado. É o sistema de interferência tentando recuperar controle quando percebe que você está prestes a parar de alimentá-lo. É o ego fazendo o que o ego faz, e ele é muito bom nisso. Na primeira semana, o que você observa não é mágica, é resistência. É a voz ficando mais elaborada, mais argumentativa, mais específica. Ela vai buscar novos exemplos,
Vai construir cenários mais detalhados. Vai usar a sua própria história contra você com uma precisão que pode parecer quase sádica. Você não luta. Você nota. E continua. Porque a segunda semana é diferente. Na segunda semana, alguma coisa começa a mudar na textura das manhãs. Não dramaticamente. Não de um jeito que você consiga descrever para alguém sem soar como conversa de sonho. Mas você acorda com uma leveza diferente. Uma clareza que não tem origem óbvia. Pequenas coisas do dia parecem se encaixar de um jeito que você não planejou. A voz continua lá, mas parece menos urgente, como se perdesse um pouco da autoridade que tinha quando você a alimentava todas as noites. E a terceira semana é quando o padrão quebra de verdade. Na terceira semana, você começa a reconhecer algo que estava acontecendo a vida toda, mas que você estava filtrando como ruído. O duplo sempre esteve se comunicando. Sempre. Aquela sensação inexplicável que fez você mudar de caminho e depois você soube que tinha um acidente ali. Aquela ligação que chegou no momento exato em que você estava prestes a tomar uma decisão errada. Aquele encontro que parecia coincidência, mas que mudou o curso de meses. Aquela porta que fechou com força e que você depois descobriu que estava te levando para longe de algo que teria machucado. Nada disso foi acaso. Era comunicação. O tempo todo. Você só não tinha o referencial para reconhecer. Agora você tem. E quando você tem, a leitura da vida muda completamente. Não porque ela ficou mais fácil, mas porque você para de interpretar os desvios como falhas e começa a reconhecê-los como rotas. Rotas que o duplo criou porque a rota que você estava tentando forçar não era a mais eficiente. Existe uma frase que Bashar usa e que ressoa de um jeito diferente depois que você entende o duplo. A resistência não é obstáculo, é informação. Quando a vida empurra de volta, quando uma tentativa não funciona, quando um caminho fecha, a interpretação comum é: errei, falhei, não é para mim. A interpretação do duplo é outra. Estou sendo redirecionado para uma rota mais eficiente. E essa mudança de interpretação, essa pequena virada interna de como você lê o que acontece, é mais transformadora do que qualquer técnica, qualquer ritual, qualquer prática que você poderia adotar. Porque quando você para de usar energia para lutar contra os desvios e começa a usar energia para seguir as rotas que eles revelam, você entra em alinhamento. E em alinhamento, o fluxo volta. Não porque você pediu, porque você parou de barrar. Os 21 dias não são sobre se tornar outra pessoa. São sobre parar de ser a interferência na história da pessoa que você já é. Existe uma versão sua que já vive sem essa voz dominando. Não em silêncio. A voz continua existindo, continua fazendo o que foi programada para fazer. Mas nessa versão, você não dá a ela o trono. Você ouve o que ela tem a dizer, você considera e você escolhe conscientemente em qual frequência vai dormir. E essa escolha, essa única escolha feita toda noite por 21 dias, reorganiza o campo ao redor de você, de maneiras que você não consegue prever com a mente, mas consegue perceber com o campo. O duplo está esperando, não com impaciência, ele está fora do tempo linear, mas com disponibilidade total, com acesso completo ao mapa de possibilidades ao redor de você, com a capacidade de reorganizar coincidências, aproximar encontros, fechar portas que te machucariam e abrir outras que você ainda não consegue ver daqui. Ele faz isso de qualquer forma, com ou sem instrução. A diferença é o que acontece quando você para de interferir. Antes de dormir esta noite, faça uma coisa só. Não uma visualização, não uma afirmação, não um ritual elaborado. Encontre dentro de você qualquer coisa que te dê alívio. Um momento da sua vida em que algo deu certo sem que você tivesse controle total. Uma pessoa que existe porque caminhos se cruzaram sem planejamento. Um dia que foi bom sem que você tivesse construído ele conscientemente. Fique nessa sensação. Só isso. Não no pensamento sobre ela, na sensação. E enquanto você afunda no sono carregando essa frequência, o duplo recebe um sinal diferente do que recebeu ontem à noite. E o dia seguinte começa a se organizar a partir de outro ponto. Você não vai perceber a diferença imediatamente. Talvez perceba. Talvez seja sutil demais para a mente nomear.
Mas o campo muda. Agora chegamos a um ponto que precisa ser dito com cuidado. O maior risco dos 21 dias não é desistir, é interferir depois de começar. Existe um momento, geralmente entre o 7º e o 12º dia, em que algo bom acontece. Uma coincidência real. Uma sincronicidade que você não consegue chamar de acaso. Uma abertura que aparece do nada. E a voz acorda com força total. Dessa vez, ela não prevê o pior. Ela tenta controlar o como. Agora que apareceu, tenho que fazer isso e aquilo. E se eu não agir imediatamente, vou perder. E se eu agir errado, vai fechar. Isso é interferência da euforia. É tão destrutivo quanto a interferência do medo. O duplo trouxe a abertura. Mas agora, você está tentando tomar o volante de volta. O trabalho dos 21 dias é entregar o como, sempre. O que você define. O como é responsabilidade do duplo. Quando a abertura aparecer, e ela aparecerá, o movimento correto não é acelerar, é aprofundar o alívio, é sentir gratidão sem apego ao resultado específico, é confiar que o campo que criou essa abertura sabe o que vem depois dela. Você não precisa gerenciar a sincronicidade, você só precisa não barrar o próximo passo. Existe algo que acontece no 21º dia que não acontece antes. Não é um marco mágico, é uma acumulação. 21 noites de um sinal consistente enviado ao campo criam uma coerência que a mente não consegue mais desconstruir com argumentos. Não porque a mente ficou mais fraca, porque a evidência ficou grande demais. E quando a mente não consegue mais argumentar que foi coincidência, que foi sorte, que foi boa fase, algo muda na estrutura interna. A voz não desaparece, mas ela perde a autoridade que tinha quando era a única voz que você ouvia antes de dormir. Você começa a ouvir o outro lado, não como mensagem clara. O duplo não fala assim. Ele fala como intuição que aparece do nada, como direção que você sente antes de pensar, como uma sensação de que este caminho sim, sem conseguir explicar por quê. E você começa a seguir essa sensação, não porque alguém mandou, porque você passou 21 dias construindo uma relação com ela. Nesses 21 dias, para quem quiser ir ainda mais fundo no processo, nos comentários fixados, tem o e-book Realidades Paralelas, uma extensão dessa jornada por escrito, para os momentos em que você quer aprofundar fora do vídeo. Está lá para quem quiser. Não é obrigatório. O trabalho principal acontece nas noites. Quero que você leve uma coisa só desse vídeo. Uma coisa que vai mudar a forma como você fecha os olhos esta noite e todas as noites dos próximos 21 dias. A dúvida não é falta de confiança. É confiança total no cenário que você não quer. Isso é importante demais para deixar passar como frase. Você não está indeciso, você não está inseguro, você está completamente comprometido com a possibilidade do fracasso, com o cenário ruim, com a versão mais difícil do futuro. E você alimenta esse comprometimento com energia, com detalhes, com repetição. Isso é o oposto de dúvida, é fé invertida. E a boa notícia, a única que importa agora, é que o mesmo mecanismo que cria essa fé invertida pode ser reorientado, sem lutar, sem negar, sem fingir que o medo não existe, só mudando o que você alimenta antes de dormir. Por 21 dias, esta noite é o primeiro. Existe um vídeo que gravei que vai preparar o campo interno para o que você vai começar a perceber a partir do 7º dia. Ele está na tag aqui em cima. Baixar explicando por que este mês começou diferente. Porque as regras do campo estão se comportando de um jeito que quase ninguém está notando. Se o que está acontecendo em você agora tem espaço para mais profundidade, ele está lá. Mas antes de qualquer vídeo, esta noite, milhares de pessoas ao redor do mundo estão fazendo isso. Não porque alguém mandou, não porque é uma tendência, porque chegaram num ponto em que a voz ficou grande demais para ignorar e perceberam que a saída não era lutar, era entender. Você chegou aqui. Isso não é coincidência. Comente. 21 dias começando hoje. Não para mim, para você mesmo, para o campo que está ouvindo, para o duplo que recebe essa declaração como sinal de que você está pronto para parar de interferir. A estrutura invisível que define como você cria a sua realidade momento a momento. Você começou a entendê-la agora.
E quando você entende esse jogo, você nunca mais fecha os olhos do mesmo jeito. Assista também, Bashar, porque este ano começou diferente e quase ninguém percebeu.